Eu sou uma técnica artística na Escola de Dança da UFBA e nesse período da gestão da professora Silvia Gama Lobo, ela abriu para qual dos técnicos quisesse entregar um projeto, né, que seria avaliado pela congregação para coreografar o GDC. E como eu estava chegando também de uma licença da Alemanha, onde eu tive a oportunidade de ficar um período conhecendo um pouco do trabalho, principalmente na escola de Pina Bausch. E aí eu disse, eu quero experimentar tudo isso que eu tinha vivenciado junto com as minhas práticas dessa dança afro-brasileira, né? Essa dança de matriz africana. E aí eu entreguei um projeto chamado Máscaras, que eram máscaras. Máscaras, não era máscaras de Queledés ou máscaras africanas, eram máscaras. As máscaras transformadas na nossa própria expressão facial. As máscaras feitas por esse elenco que integrava na época o GDC. Tendo academia de dança, que eu tive uma escola de dança, os pais chegavam e diziam assim, o que você oferece? Eu ofereço balé, sapateado, dança moderna, até aí tudo bem. Quando falava dança contemporânea, vinha inevitavelmente a pergunta, o que é dança contemporânea? A dança, ela vem ainda com muito mais complexidade, eu acredito, do que outras áreas, pela própria natureza dela. A dança, ela tem como pensamento o próprio corpo. Ela não é algo que você traz para uma tela, traz para um vídeo, traz para um texto, né? Então, assim, ou que lança mão de outros suportes, assim, o que é a dança. Fui convidado para dançar no GDC, para fazer alguns trabalhos no GDC, já fiz aula e já fui professor, já fui convidado para ser professor por 2 meses no GDC. E essa contemporânea já não é singular, para mim é plural, são danças contemporâneas. E são vários artistas que trabalham com a linguagem da dança, levando em consideração várias outras referências que atravessam o corpo e atravessam a dança. Então tem várias danças contemporâneas. Não dá para dizer como ela é, como se comporta, quais são os requisitos, os elementos, porque cada artista em si, dentro da contemporaneidade, ele já constrói a sua história, a sua composição a partir desses elementos. Então vai para cada um, entendeu? A dança contemporânea não existe. Existem danças contemporâneas. É fundamental a formação de um grupo, né? Assim, a prática coletiva já é muito importante, sempre foi e segue sendo. E o GDC, assim, para mim, né, assim, para mim, é uma opinião muito pessoal, além de ser um marco nessa questão do estudo da contemporaneidade, desse novo gestual corpóreo de movimentação, ele cria essa oportunidade dentro e fora da universidade, da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, desses alunos que estão em primeiro semestre ou no último, de terem essa conexão com esse novo formato, essa nova linguagem de pesquisa de movimento, né? Então, assim, são corpos que trazem várias informações, normalmente nas audições do GDC. Durante todo o seu percurso, sempre teve essa mescla de corpos desses alunos de graduação, do curso de licenciatura, hoje é o bacharelado do noturno. Então, esse é um marco muito importante, porque é isso que a gente vê também na dança contemporânea, né? Ela não tem essa coisa quadradinha, esse formato muito rígido. Ele dá a você a possibilidade de você experimentar seu corpo com o que você traz nele, que é diferenciada do meu corpo, do seu e do outro que chega. É muito difícil você definir, encaixotar o que é dança contemporânea. Tem gente que vai dizer que dança contemporânea é a dança que acontece hoje em dia. Então não interessa ser um balé clássico, que é uma dança muito mais antiga, que tem a ver com rei e rainha. Se ela está sendo dançada hoje em dia, ela é considerada contemporânea. Agora você pode usar outro argumento para pensar a dança contemporânea. Que, por exemplo, se você questionar a questão da autoria, né, todo o trabalho de dança contemporânea, de alguma forma, ele questiona a autoria. Né? Tem um diretor que pede para o bailarino fazer movimentos, depois ele assina que a coreografia é dele, mas esse bailarino também teve uma participação na criação. Então começa a surgir muito bailarino que virou criador-intérprete. Então ele cria o que ele faz e ele interpreta o que ele faz. Outra questão que a gente pode pensar é sobre, por exemplo, a dança moderna. Ela tem no corpo, ela tem
Formas de linearidade. Então o movimento começa no centro e vai para a extremidade, ou ele começa em cima e vai para baixo. Geralmente, bem de forma ampla, a gente pensa, a gente sabe de onde sai o movimento, onde ele termina. Na dança contemporânea, você não sabe, ele pode começar aqui, pode começar lá, não tem essa linearidade. Então a dança contemporânea não tem essa preocupação, né, você trabalha muito mais com pesquisa de movimento, você tem alguma coisa que te incomoda no mundo e você quer expressar em forma de dança o que te incomoda. Do ponto de vista, a gente está pensando a dança contemporânea e o que é considerado contemporâneo. Mas, pensando na pergunta, quando eu tenho a possibilidade de inclusão e de me expressar dentro da minha peculiaridade, isso para mim é um ganho muito grande. Quando eu encontro uma dança que diz para mim que o meu corpo ele não tem fronteiras, que a minha dança ela não tem fronteiras, que eu posso estar em um lugar onde tudo pode ser possível, desde que ela possa ser pensando artisticamente, né, elaborada, pesquisada, estruturada e posta novamente para essa cena que vai ser em qualquer outro lugar. Então a dança me trouxe essa experiência de que o espaço cênico, por exemplo, né, isso logo lá no início, ele não necessariamente tinha que ser o palco, que a frente não necessariamente tinha que ser o foco de uma apresentação, a diagonal, o fundo pode ser muito mais interessante, né? A rua pode parecer um lugar muito interessante. Mas eu penso que me questionar para encontrar qual é a minha dança, o que é que gera, o que é que me move dançar, foi o que mais de contundente a dança contemporânea me trouxe e continua trazendo esse questionamento, porque a cada momento a gente vai se recontextualizando e refletindo sobre as questões que estão acontecendo e como isso pode gerar dança. E na hora de gerar dança, como ela pode gerir de forma que não caia em lugares que a gente já conhece como tradicionais. É subjetivo. É o contemporâneo já para essa pessoa que é super clássica, que é super enrijecida em coisas técnicas. Ela diz que de repente desconstruir, mas com muito movimento também, muito técnica também. É uma forma de dialogar, traz a informação dela também. Então tem uma área assim dentro da arte contemporânea, da dança contemporânea enquanto uma técnica, que é essa desconstrução mesmo do clássico, do que é popular, do que é folclórico. Mas acredito que aqui a academia traz esse pensamento, o pensamento contemporâneo, enquanto tá pensando o corpo mesmo múltiplo, plural, tendo transformação e evolução, não iguais, né? É isso. Pensamento. Porque a técnica, como corpo, né, também. a técnica ela sempre vem impregnada de uma pessoa, né, que patenteou essa ideia, escolheu essa ideia, né, e que elegeu esse método de trabalho. E o pensamento que a gente está falando que é diferente dessa técnica é abarcar tudo isso, né? Toda a sociedade, toda a história, toda a subjetividade envolvida no entorno do corpo, né? Não é superação de movimento. O GDC, como um grupo da escola de dança, um grupo de dança contemporânea daqui, que praticamente nasceu junto com a escola de dança, é uma das experiências mais ricas que tem para se passar dentro dessa escola. Sinceramente, foi para mim, eu fiz 2 montagens com o GDC, e que foram Pop-Up Ventana, Pop-Up Ventana 1, que foi um experimento sobre percepção visual, foi muito interessante o que a gente trouxe assim, sobre aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente não consegue ver, as invisibilidades, as cores. Então era uma coisa sobre estudo da percepção visual. E o outro foi Cabaça, uma homenagem a Walter Smetak, que eu trabalhei junto com Carmen Paternoster. É aquela que não foi feita. Isso há alguns anos atrás foi uma resposta, mas veja bem, é a dança que
traz o pensamento da contemporaneidade, onde você, a visão de mundo configurada de uma forma através do corpo, do movimento, das relações de pessoas, que você configura algo que se estabelece até coreográfico, porque na hora que emerge algo coreográfico, onde vai reportar o espectador para questões referentes à contemporaneidade. Quando eu entrei na escola com 12 anos para fazer o curso preparatório, naquela época eu tinha só 12 anos, eu já entrei, não era balé que se dava aqui, isso é coisa muito específica e poderosa que nós temos aqui, essa história de que era uma escola avançada para a época, uma escola que trazia técnicas corporais naquela época contemporâneas para a época, e não apenas repetir o balé do século XIX, como era na maioria dos centros culturais do Brasil, né? As principais cidades, Rio, São Paulo, o que tinha era o balé romântico. E aqui a gente tinha essa ideia na universidade da inovação, da vanguarda artística, do expansionismo alemão, especificamente na escola de dança, né, com os professores que vieram da Alemanha. Então, na minha primeira aula de dança, eu já tive o trabalho foi de improvisação, entendeu? Então, isso foi em 1958. Já se fazia algo muito contemporâneo, avançado para a época. Contemporâneo nesse sentido, da relação com a contemporaneidade, com o pensamento mais avançado, com a vanguarda. Na verdade, eu obtive uma descoberta do que era dança contemporânea depois que entrei na universidade, porque o meu contato com dança eram outras técnicas que não a contemporânea, e eu acho que é a liberdade de expressão diante de todas as outras técnicas que são tão quadradas. É super válido. Eu agora faço parte do GDC, sendo bailarina de um dos núcleos do GDC. O GDC passou a ter 2 núcleos e eu faço parte do Pirepó, que é um núcleo do GDC. E é super importante para me tirar da minha zona de conforto, porque eu sempre fiz balé clássico. A GDC é um espaço muito rico de formação, né, para o graduando em dança, porque é um espaço autônomo mesmo, né? É que o estudante ele recebe mais perguntas do que respostas prontas, né? É um momento onde o estudante ele tem a possibilidade de refletir sobre suas inquietações, sobre o seu modo de transitar no mundo mesmo, né? E aí é um momento muito rico mesmo, porque essa autonomia se dá. E particularmente eu participei do O Que Fica, né? Tinha questões de gênero, cada um trazia suas histórias particulares para a cena, né? E o que fosse de mais significativo era o que ia para a cena mesmo, sabe assim, sem tentar burlar qualquer modo mesmo assim de se pensar do intérprete mesmo. São seus caminhos, sua trajetória, sua história. Você traz a construção a sua história, o seu cena. caminho, sua trajetória vão ser respostas diferentes, já que vocês circularam por ambientes diferentes, entende? E tiveram educações diferentes, mas contanto vocês vão estar dialogando de alguma forma, porque vocês estão falando da mesma coisa, que é corpo. Não importa que trajetória for, entende? Mas são diálogos diferentes aqui. Você veio de não sei de onde, ele veio de não sei de onde. Mas em algum momento você vai se encontrar em algo. Então essas perspectivas diferentes, né, que cria a coreografia mesmo. Esse caminho, essa história, esse contexto aqui dos dois está relacionado a corpo. Então, essa dança contemporânea, a partir do momento que ela abre e quebra esses códigos pré-estabelecidos de outras linguagens,
de outras expressões dançantes, a dança contemporânea, ela vem, pelo menos para o meu corpo, ela me possibilitou experimentar outros gestuais, criar um ressignificado até para esse código estabelecido de uma dança que venha da matriz afro-brasileira. Eu posso pegar isso aqui, que aparentemente é parrei loiar, né? Eu posso pegar esse gestual ogunhê e transformar ele numa outra coisa, criando uma outra possibilidade. Então a dança contemporânea, acima de tudo, ela nos inquieta e ela nos possibilita ir além, sair dessa zona de conforto corporal. Que vocês sigam com esse projeto aí, trazendo para nós, para a Bahia, para o Brasil e para o mundo, esse grande histórico que é o grupo de dança contemporânea da Universidade Federal da Bahia, 50 anos.